Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo de estudos fundamentos psicanalíticos pela Escola Formação do Psicanalista. E hoje, no capítulo 20, nós vamos estudar psicoses, né? Uma temática interessante, uma clínica que pede, né, um certo preparo, não só um conhecimento teórico, mas também uma certa especialização na prática clínica. E como já disse aqui, né, o Freud estudou histeria durante 12 anos, ele e o seu amigo Brauer, e deixou para nós um exemplo, né? Assim como os demais, os psicanalistas que vai se aprofundar em determinadas psicopatologias de maneira muito séria, eu penso que esse analista que pretende trabalhar na sua prática clínica com psicóticos deva, sim, não só ter um conhecimento teórico, mas também uma certa especialização, um certo percurso, né? Um acompanhamento de seu supervisor sobre como lidar com esse tipo de estrutura psíquica, né? Então, convido você que está me assistindo a iniciarmos essa leitura. A complexidade semântica do termo psicose pode levar a confusões na comunicação científica entre os psicanalistas, sempre que estiver em discussão os critérios quanto à analisabilidade, ao prognóstico clínico e à apreciação causuística de trabalhos publicados acerca da análise de psicóticos. Assim, na literatura psicanalítica pode-se perceber que a avaliação da eficácia analítica com os pacientes psicóticos variam em função do critério diagnóstico adotado pelos investigadores. Nos Estados Unidos, a distinção entre esquizofrenias processuais e psicoses esquizofrenoides costuma ser algo frouxo. E daí? As estatísticas são mais otimistas, sendo que, ao contrário, ocorre nos trabalhos europeus e no Brasil. Creio que os recém Creio que recém estamos dando os primeiros passos em direção a uma autonomia de pensamento e a praxe, isso é, libertando-nos da condição de meros importadores e imitadores, sem recair no extremo oposto de romper ou menosprezar as inestimáveis contribuições vindas de consagrados autores de todas as partes do mundo. Não cabe aqui fazer uma pormenorizada apreciação da nosologia psiquiátrica e tampouco uma acurada distinção entre os referenciais teóricos técnicos procedentes das diferentes correntes do pensamento psicanalítico. Da mesma forma, não serão agudamente valorizadas as diferenças entre o que é psicanálise e as diversas formas de psicoterapias práticas por psicanalistas, sendo que no presente capítulo elas serão todas englobadas sob denominação e método analítico. Como não se pode falar de psicose como uma categoria homogênea, vou adotar o critério de uma classificação de base clínica em três subcategorias: psicose propriamente dita, estados psicóticos e condições psicóticas. Claro, Zimmermann, como já falei, nesse trabalho que ele está apresentando, né, sobre teoria técnica e clínica, ele está fazendo um apanhado geral desse universo psicanalítico, tanto histórico, escolas e teoria técnica, ele está enxugando. Como eu já falei, há diversos tipos de neuroses, há duas categorias histéricas, nós já vimos aqui, aquela que está à frente, né, liderando, às vezes, uma empresa, sendo muitas vezes uma chefe de polícia,
e temos aquela mais submissa, né? E cabe aqui perceber que também há tipos de histéricas, né? A histérica narcísica fálica, né? Com um discurso, não preciso de homem, ou quer, ou para se sentir melhor, ela precisa de um homem anulado. Há um texto que percorre nas redes sociais, e eu convido você que está me assistindo, que diz: essa mulher que cresceu sem o pai, ela se torna forte, né, independente, e ela muitas vezes casa com um homem fraco. Aquilo ali é um texto histérico, tá, gente? Se ela é forte, por que não casa com um homem forte? Então, a histérica narcísico-fálico precisa desse homem anulado para se sentir, né? Para ela poder se sentir, né? No sentido, eu sou empoderada. Não. Já vimos aqui nos estudos, também na obra do Freud, nós também já vimos que o ego da histérica e do narcisista são duas estruturas cujo ego é muito frágil, né? Uma vez confrontados, esse véu cai, né? Então, eu acredito que quem mais vive nessa questão do ludo, né? Essa questão do mundo da fantasia, o mundo conto de fada, realmente seja histérica. O narcisista, embora esteja buscando, né, uma masturbação de ego, ele tem um pouco de um pé no chão. A histérica não, seja ela liderando ou seja ela submissa, ela está ali naquele autossabotamento o tempo todo com ela própria, né? E o tempo todo ela está atuando. Então, deixando isso aqui para vocês. Ao ver esse texto nas redes sociais, uma mulher que cresceu sem um pai, se tornou forte, casa como fraco. Não, aquilo ali é um texto histérico, né? Se você colocar a lupa na psicanálise, vai ver ali um texto histérico. Já a psicose, não. Psicótico não existe esse outro. Enquanto que a histérica nós vamos ver, para quem é do grupo de estudo das obras do Freud, o Freud vai mostrar que a histérica, o narciso não se liga a ninguém e passa uma mensagem de empoderamento, passa uma mensagem de que eu não dependo de ninguém. Não, ela não consegue fazer o vínculo, tá, do afeto com esse outro. Ela não tem essa ponte, né? Ela nem é um narcisista, ela não consegue. Até porque dar o afeto é uma coisa que sai caro, né? Sai muito caro dar afeto, né? Doar esse afeto para o outro, né? É bem hum, dentro de um estudo psicanalítico das neuroses, é bem capaz de um neurótico obsessivo ou um infantil estar pronto a querer doar afeto. Não uma estrutura histérica propriamente dita, ou narcisista puramente dizendo, porque isso sai caro para o ego deles. Se comprometer com o afeto, o ego dessas duas estruturas não dá conta. Já o psicótico, não. Aqui ele está resumindo a categoria, né? Está colocando três categorias, embora há outras categorias. É, existem inúmeros autores que vai trabalhar aí com essa questão dos tipos de psicose, psicose branca, psicose delirante, desculpa, psicose não delirante. Então, há aí uma diversidade de psicoses, né? Por isso que eu convido vocês a ler qualquer coisa, deixei lá no grupo, essa semana, dois dicionários de psicanálise muito bons para pesquisa, né? E deixei umas temáticas lá no grupo sobre psicose, tá, gente? Implica um processo deteriorativo das funções do ego, ao tal ponto que haja, em graus variáveis, algum sério prejuízo do contato com a realidade. É o caso, por exemplo, das diferentes formas de esquizofrenias crônicas. Sim, eu já disse aqui que cada estrutura ela tem um conceito próprio, o narcisista, histérico, o psicótico, esquizofrênico, o depressivo. O ego do suicida, né, é um ego completamente destroçado, ele pode já vir do útero com o ego destroçado,
Já o psicótico, ele vem de um útero morto, né? Dentro de uma teoria do Winnicott, é chamada A Mãe Morta, né? Tanto ele quanto o autista, né? Que não consegue criar vínculo através do olhar, ele não tem esse espelho. O narcisista também não tem espelhos também com relação a esse outro. Então, vai vai depender muito mesmo, de como eles veem o mundo. O legal da psicanálise é que dá esse aporte de poder perceber esse sujeito a partir da estrutura. Lembrando a vocês, que eu já bati nessa tecla, eu vou de novo bater nessa tecla com vocês, né? Dá uma olhadinha lá na aula, né? Claro, lendo também, né? Sobre a estrutura e funcionamento do psiquismo humano, que é a página 77, e a formação da personalidade. Agora, em abril, a nossa turma das obras de Freud, nós vamos entrar em psicopatologia. E eu vou pedir aos alunos que estudam lá e também faz também a formação nesse curso daqui, voltar nessa aula aqui e também voltar nas aulas do funcionamento da estrutura psíquica e do desenvolvimento da personalidade, né? Vou explicar por que dos atos falhos, por que não sustentar a palavra, né? Tentar fazer um link também aí com a linguística do Lacan, né? No caso, linguística geral. Então, mostrando, né, o que leva, como esse ego interage, né, como ele vê o mundo e os seus conceitos particulares a partir do seu próprio ego. Estados psicóticos abarcam um largo espectro, mas sempre pressupõem a preservação de áreas do ego que atendam a duas condições. Uma é de que esses estados psicóticos permitem uma relativa adaptação ao mundo exterior, como é o caso dos pacientes borderline, personalidades excessivamente paranoides ou narcisistas, algumas formas de perversão, psicopatia e neuroses graves, né? Quando fala de neuroses graves, está falando dessa neurose realmente que já chegou no estado de adoecimento muito grave, no caso, o neurótico obsessivo, nesse lugar de servidão voluntária, nessa coisa, essa obsessão em querer servir, um neurótico infantil que muitos não levam muito a sério, mas confunde a perversidade do neurótico infantil com a do próprio psicopata, né? O neurótico infantil, a neurose infantil tem um quê de uma perversidade, mas é da ordem bem edipiana. Então, é preciso saber mesclar, saber diferenciar. Eu recomendo para ler um livro sobre diagnóstico psicanalítico. É de uma psicanalista americana. Tá? Há outros livros muito bons sobre diagnóstico psicanalítico, mas isso eu recomendo porque eu dei um curso em 2022 em cima desse livro. Vou regravar de novo essa aula para o site da escola, para os próprios alunos da escola, né? Então, diferenciar, né, essas estruturas antissociais que parece que são iguais, não são. Os movimentos parecem que são iguais, mas se colocar uma linha tênue ali, uma lupa psicanalítica, vai ver a diferença de uma estrutura para com a outra, né? Então, dizer que o neurótico infantil, no seu ato de pirraça, é um psicopata, é bem gritante, né? É bem gritante. Até porque o psicopata não tem tempo para estar fazendo pirraça. Já o neurótico infantil, sim, ele vai fazer uma pirraça. A segunda condição consiste no fato de que esses quadros clínicos possibilitam uma recuperação sem sequelas após a erupção de surtos fracamente psicóticos, reações esquizofrênicas agudas ou episódios de psicose maníaco-depressivo, por exemplo. Você vê, ele classifica aqui, não está aqui, né? O psicótico maníaco-depressivo, né?
ele classifica aqui, né, uma das psicoses, né, maníaco depressivo. Eh, Ele não coloca aqui, né, na obra dele, mas tem, né, como age o psicótico maníaco depressivo, né. Mas o psicótico ele não é castrado, nem ele, nem o narcisista num grau muito alto, nem a histérica propriamente estrutural não são estruturas castradas, né. São estruturas que tenta burlar a lei o tempo todo, né. Eh, por que que o neurótico está sempre pronto a pagar a sua dívida e a histérica está sempre devendo? É uma pergunta que não quer calar. Porque, dar afeto, né, para a histérica é muito complicado, né. Para ela é muito complicado dar afeto, porque o afeto sai caro. Né, o próprio Lacan vai falar, vai, contabilizar isso, né. Outro dia eu falei para no grupo lá da turma da obra do Freud, uma análise dos sonhos a partir da matemática, né, uma coisa que tem me chamado muita atenção, né. Será que alguém já fez uma análise dos sonhos a partir de um cálculo matemático, né? Lacan vai apostar aí na matemática, né. Então é algo interessantíssimo isso, da gente aqui pensar junto, né, gente. Condições psicóticas. Então ele vai falar aqui desse estado do ego, né, é um ego muito muito comprometido, dessas estruturas, seja do narcisista, do psicótico, do borderline, das neuroses graves, né, aí entra a neurose obsessiva, né, num estado de servidão voluntária muito altíssima, né. Mas uma coisa que me chama atenção não é o sujeito estar nessas condições, é a quem ele está dando gozo, para quem ele está dando gozo, ou quem está gozando em cima dele. Eh, a saída é o desejo, né, a saída sempre será o desejo. A resposta para as relações está no desejo, mas romper com a lealdade familiar, né, dos scripts, dos textos, eh, requer um desejo particular do sujeito muito grande de querer se pertencer, não de romper os laços sanguíneos, né, mas dessa questão do texto, do discurso, eh, romper com essa lealdade é bem complicado, né, bem complicado. As condições psíquicas os que caracterizam como potencialmente psicóticos. E que não raramente no curso do processo analítico pode apresentar episódios de regressão a nível de psicose clínica. Isso deve-se uma acentuada presença dos assim chamados núcleos psicóticos. Corresponde ao que Bion denomina como a parte psicótica da personalidade, que, como sabemos, não designa um diagnóstico psiquiátrico, mas sim uma condição da mente. Esses núcleos psicóticos estão adjacentes às estruturas neuróticas e rigidamente organizadas, como, por exemplo, as de natureza obsessiva ou somatizante, as quais funcionam como última e estável barreira defensiva contra a permanente ameaça de descompensação psicótica diante de um incremento de ansiedade. Cada uma dessas referidas 3, subcategorias, por sua vez, pode ser, subdividida conforme o grau da gravidade de uma escala que vai de 1, forma benigna, a 4, maligna, sendo que muitas vezes elas, tangenciam, superpõem-se umas às outras, né. Então, tem isso aí, essa numeração, eh, psiquiátrica, né. Para os graus de adoecimento, tanto desse narcisista em nível 3, uma histérica nível 3, né, já está beirando aí, é bem delicado, né.
um psicótico nível 4, uma depressão nível 4, aí já é um quadro bem patológico, né. O nível 1 passa despercebido, já está no campo mais funcional, né, sabe lidar aí com esse quadro, né. É aquela histérica que sabe que tem uma histeria, então sabe lidar com o quadro dela, aquele narcisista que sabe que tem uma questão ali narcísica que muitas vezes vai atrapalhar nas suas relações. Mas quando chega no nível 3 já está muito beirando para o nível 4, né, que é uma coisa bem gritante, aonde vai entrar aí o farmaco, né. O farmaco é delicado, isso que eu estou falando, porque tem um livro, quem puder ler, ler esse livro, né, é do Lacan, Introdução a Lacan. Ele vai trabalhar os 4 discursos, né, que na verdade são 6, os outros 2 últimos ele morre antes, né, mas ele deixa aí para os seus seguidores, assim como Freud deixou a obra dele aberta para quem quiser, assim explorar, né, que é o discurso capitalista e o discurso científico, né. Então, esses 2 discursos ainda está aberto para quem quiser usar, mexer nessa teoria e trabalhar, mas o farmaco, ele entra aí no discurso científico, né. E o Lacan vai dizer que vai sair caro esse tratamento, né, com o farmaco. Vai sair muito caro, porque o sujeito agora está, né, hum, pagando, né, para ter um analgésico com a sua própria estrutura, pagando, né, ele não quer se haver com as suas questões estruturais, então ele vai pagar agora a um discurso, que é o discurso científico, para apaziguar suas conflitivas, a sua própria estrutura psíquica. Então, é bem delicado, não tem nada aqui de engraçado, e é mais adoecimento, é mais adoecimento. Ninguém contesta, né, que devemos às originais concepções de Melanie Klein acerca do desenvolvimento emocional primitivo, a possibilidade de uma maior compreensão do que passa do psiquismo dos psicóticos, o que propiciou a abertura de portas da psicanálise para essa categoria de pacientes. Dentre os mais eminentes seguidores kleinianos, impõe-se destacar os nomes de Roosevelt. Mais adiante serão mencionadas algumas ideias dele, Segal, particularmente, e bastante importante a distinção que ela fez entre símbolo e equação simbólica de Meltzer com as noções de identificação adesiva e de um estado mental de desmantelamento que ele observou em pacientes autistas e viu a contribuição deste último são reconhecidas por todos os seus colegas aqui citados como as mais originais e importantes para o conhecimento, para o entendimento e o tratamento analítico com psicóticos. Razão porque as ideias de Bill merecerão um destaque especial no presente capítulo. Ou seja, é uma estrutura muito primitiva. Quando fala de primitivo, entra uma questão de violência, né? E a falta de noção de realidade. Então, tanto psicótico quanto o psicopata, o narcisista em nível 4, a histérica em nível 3 por 4, não tem noção de realidade, né. São estruturas que erram com as pessoas e não sabe pedir desculpa, né. Não sabe chegar, até porque se inserir nessa desculpa, esse ego não dá conta, né, não dá conta, e nós vamos ver isso no mal-estar na civilização, na obra do Freud, que é o tempo todo culpabilizando o outro.
Então a pessoa às vezes pode ter até uma faculdade, pode ter mestrado, doutorado, mas se o estudo dela for primitiva, ela não vai entender certas coisas que fala com ela. Não vai entender. Não é porque ela não tem, aí seria uma ofensa, né? Não é que ela tenha capacidade cognitiva, não é isso, não. Aí vamos mais profundo. É o aparelho psíquico dela de pensar não funciona. Não funciona. O aparelho psíquico dela está comprometido, está preso em uma fase, está barrado em uma fase, está anulado em uma fase. Por mais que ela tenha, às vezes, aí, né, algum destaque na sociedade, nossa, fulano cometeu um crime, nossa, a pessoa fez essa atrocidade. Está falando de um estado primitivo. Não há nela uma cognição. Essa cognição está comprometida com o aparelho psíquico de pensar. Eu então convido você, volto de novo a pedir a vocês, e vou bater nessa tecla até o final desse curso aqui, né? Dá uma lida e assista depois o vídeo da página 77 a 102, a estrutura e funcionamento do psiquismo e a formação da personalidade. Se esse psiquismo estiver comprometido, ele pode ter, sei lá, um destaque, status quo social, ter aí um doutorado, mas se o aparelho psíquico dele está preso, fixado em um ponto primitivo da sua infância, não vai ter o que falar. Não vai entender mesmo. Você pode falar as coisas que não compreende, tem coisas que não compreende. Não é porque não quer, não há essa capacidade psíquica de pensar, de elaborar. Por isso que o Bion é muito exigente na clínica dele com pacientes que pensam, e o Lacan vai a um outro extremo. Ele vai selecionar candidatos à psicanálise que têm a capacidade de elaborar. Porque pensar é uma arte, é um ofício. Uma pessoa que pensa, uma pessoa que elabora, uma pessoa que consegue ir até o seu âmago, dialogar consigo próprio. Isso é uma arte. E dali extrair vida, isso é uma arte. Não é simplesmente 2 mais 2 é 4. Não é. Não é. Bion, parte psicótica da personalidade. Como já foi frisado, assim como todo doente psicótico, tem uma parte sua que é de natureza neurótica. Da mesma forma, todo e qualquer paciente neurótico tem uma parte psicótica, subjacente e oculta. Ademais, pode-se afirmar que uma análise que não tratou dessa parte psicótica está inclusa e corre risco de ter produzido resultados analíticos não mais que superficiais. Portanto, a presença da parte psicótica da personalidade é, não deve ser confundida com psicose clínica. E o analista deve conhecer bem os núcleos psicóticos que estão extados no psiquismo de qualquer pessoa, em graus variáveis, obviamente. As características mais marcantes dessa parte psicótica da personalidade, segundo Bill, são a existência de fortes pulsões destrutivas, como predomínio da inveja e voracidade. Aí, aí vai entrar nessa questão da, do narcisismo primário abandonado. Quanto mais, né, o sujeito tem um narcisismo primário abandonado, ele vai desenvolver uma inveja, ele vai desenvolver um sentimento de que o mundo lhe deve. Ele vai desenvolver uma inveja com aquele que muitas vezes é, prospera ou está se tornando uma pessoa bem-sucedida na vida. Ele vai ter, sim, um sentimento de
voracidade, destruição para com o outro, mas primeiramente com ele próprio, né? Que é chamado o contra-ego, ele mesmo se destrói, ele mesmo se sabotando, né? Que é um movimento histérico, né? É um movimento histérico, não quer dizer que seja uma pessoa histérica, uma pessoa que se ataca, né? Então, para entendermos tanto o psicótico, a histérica, né? Estou falando de a nível de estrutura, o narcisista, né? E os psicossomáticos e os depressivos, temos que entender bem de narcisismo primário. Quanto mais abandonado for, mais esse sujeito pode aí desenvolver pulsões destrutivas, como no caso, paciente que está o tempo todo somatizando enfermidades. É uma autodestruição, pulsões destrutivas. E também tem aí um superego muito agressivo, muito tirânico. Então, é importante ler bastante sobre essas questões, sobre psicopatologia, sobre funcionamento das estruturas psíquicas, a formação da personalidade. Eu confesso a vocês que, às vezes, eu não entendo, né, pressa de querer atender. Eu não tive isso na minha formação, né? Eu terminei o meu percurso de pesquisa em 2009, mas eu fiquei na escola até 2014. Continuei estudando, continuei lendo, já tinha, ajudava às vezes os professores, ajudava às vezes os aspirantes ali em sala de aula, e procurei conhecer mesmo, ler mais artigos, eh, estar junto com os outros professores. Claro, eu já estava também atendendo na própria escola, mas hoje, eu confesso a vocês, hoje de fora vendo, eu não entendo como é que alguém atende, se não consegue ver que aquele paciente tem uma parte psicótica, ou se não consegue entender, eh dentro de uma entrevista, um enquadramento, né, para a direção do tratamento, que é uma regra fundamental deixada por Sigmund Freud, e que toda escola após Freud, né, seja os kleinianos, os unicotianos, os bions, e assim os demais, até hoje, as escolas contemporâneas, adotam o legado de Freud, que é a questão de uma entrevista realmente sem pressa, e a direção do tratamento é analítico, ou seja, o enquadramento, que estrutura é essa, quem está falando, né? E como vai fazer a direção desse tratamento, que isso é muito importante. Essas pulsões, quando agindo dentro do próprio psiquismo e contra ele, determinam o surgimento de uma imensa angústia de aniquilamento com ele próprio. Com ele próprio. Ele tenta aniquilar esse outro, né? Ele tenta aniquilar esse outro porque esse outro ele acha que ele deve, o mundo lhe deve, é, e tenta se destruir. Aí seria bom um conhecimento da clínica do Ferenczi, ou Ferenczi, quem quiser se falar, pronunciar, entender essas pulsões destrutivas, que são perigosíssimas, né? São muito perigosas. E é importante estar atento. Existe um baixíssimo limiar de tolerância às frustrações, por isso esses pacientes tratam de evitar as frustrações no lugar de procurar enfrentar e modificá-las, né? São as inverdades que ouvimos no dia a dia, né? Sobre a vida, sobre relacionamento. É interessante que o sujeito levanta, né, conceitos de coisas que não são reais, que o ego dele não dá conta, não tem demanda, e ele cria aí sua própria matrix, sua própria bolha, para poder viver, né? E cria aí suas inverdades, né? Não, a vida não vale a pena ser vivida, não se deve confiar em ninguém. É,
O ego dele não dá conta. O próprio você está dizendo aqui, já está falando aqui do estado do ego dele, né? É, assim como a histérica, nós vimos também na aula passada, ela oscila o tempo todo. Oscila, tá lá e tá cá. Não dá conta, não se sustenta há muito tempo. São egos muito frágeis, é muito abandono que tem ali. Então é preciso, volto a falar, a importância está em análise, se ouvindo, a importância de um estudo teórico sério, sem pressa, lendo, relendo, volta lá no texto, reveja aquela aula sem pressa, para você poder, né, ou não comprar ter um ouvido de mercador, comprar qualquer discurso. Não, espera aí. Quem está falando? De onde está falando? Que lugar é esse? Né? Então, é algo além das aparências. E ele diz aqui mais, né? As relações mais íntimas caracterizam por um vínculo de natureza sadomasoquista, né? Aí vamos entrar aí nos ressentimentos, que é, na verdade, o sujeito entra numa relação de que cria um amor que precisa de maus tratos, né? Eu te maltrato, daqui a pouco você me maltrata, e chamamos isso de amor, e cria-se aí um ressentimento, onde o sujeito está vivendo é, uma, uma dívida com ele próprio, né? O ressentido está devendo ele próprio, e nessa questão aí do masoquismo social. Ele vive o masoquismo social, tá ali, vivendo, é o que ele tem. Sai disso, para onde eu vou? Então, é o que ele tem, o que ele respira. Paciente borderline. Até há pouco tempo, essa denominação designava um estado de psiquismo de um paciente que clinicamente estivesse na fronteira limítrofe entre a neurose e a psicose. Embora haja evidências clínicas que confirmem essa afirmativa na atualidade. Os estudiosos desses casos, borderline, preferem considerar a condição psíquica como sendo uma estrutura com características específicas e peculiares. Dentre esses autores, é justo destacar Kemberger, desde 1975, em sucessivos trabalhos, vem estudando essa psicopatologia com inestimáveis contribuições e postulando para os pacientes borderline a categoria de uma estrutura psicopatológica específica e singular. De forma abreviada, cabe destacar as seguintes características dos pacientes borderline, todos os aspectos acima descritos como é, inera- inerentes à parte psicótica da personalidade. Em algum grau, de forma, estão presentes nesses pacientes fronteiriços. No entanto, diretamente no que acontece nas psicoses clínicas bem estabelecidas, os pacientes borderline conservam um juízo crítico e o senso de realidade, coisa que o psicótico não tem. O psicótico não tem um juízo crítico. Não tem. Ele precisa estar atento a isso. Um outro ponto que eu quero destacar com vocês o psicótico, ele não tem discurso, gente. Estou falando psicótico a nível estrutural, não é a parte psicótica. Não tem discurso. Ele tem só a linguagem. Ele tem discurso.
Tem que tomar atento, tomar cuidado com isso. Ele não tem um crivo ali do pré-consciente. Não tem isso nele. Para ele, tudo é realidade. Ele não sabe distinguir um sonho da realidade. Não sabe distinguir. Então, dizer que uma pessoa borderline é um psicótico, isso é muito grave. Uma outra coisa que o Lacan fala, e eu tenho observado alguns colegas psicanalistas em percurso analítico de maneira séria, né, e contundente, é o analista não pode se fechar em um diagnóstico, porque ele vai perder a escuta. Não pode. Ele não pode se fechar no diagnóstico. Ele tem que estar aberto a ouvir esse paciente sem nenhum preconceito, sem nenhum pensamento ou certeza fechado. Ah, André, mas você sempre fala nas aulas que o Freud diz que o analista entra na análise com fé. Na análise. Essa aposta que o Lacan fala é na análise. Não é uma certeza de que. Não. O analista como atrator é dentro da transferência do paciente. Ele está trabalhando na esfera do psiquismo do sujeito. Então, dizer, por mais que você talvez tenha aí uma baliza de um bom conhecimento teórico, tem um percurso aí de análise pessoal, né? Um bom tempo. É porque não se mede uma clínica pela uma análise pessoal, né? Não, não é isso. Mas é o ponto ele está atravessado pela clínica, através da sua própria escuta, isso não garante nenhuma certeza que esse paciente vai melhorar. Vai depender do grau de desejo dele. A resposta para a análise, desejo. Sair desse lugar vai depender do quanto ele deseja se comprometer com a sua própria essas questões psíquicas. Pode ser, sei lá, o psicanalista mais de renome que há, o próprio Renato Mesan, né, que é um dos grandes psicanalistas conceituados no quesito da obra do Freud no Brasil, poderia até ser ele, mas se o sujeito não se implicar na sua neurose, não está dizendo nada. Nadinha. Nada. Não vai dizer nada. Existe a presença permanente de uma ansiedade difusa, uma sensação de vazio crônico que acompanha a neurose é, pol- polissime- é, polissintomática. Essa última refere-se a esses pacientes que recobrem suas intensas angústias depressivas e persecutórias, como a fachada de sintomas ou traços caracterológicos de fobias, diversas manifestações obsessivos compulsivas, histéricas, narcisistas, somatizadores, perversas, as quais podem ser é, concomitantes ou alternantes. É bastante frequente o surgimento de íctices que adquirem uma natureza de sexualidade perversa e sadomasoquista. Então, ele está aqui englobando, né, a questão aí dessa angústia de não saber lidar com esse vazio, e essa é uma era do niilismo, prevista pelo próprio Nietzsche, né, esse culto ao vazio, em que o sujeito o tempo todo precisa criar artifícios de sedução para que alguém o note, lidar com o vazio, né, nessa época pós-moderna é angustiante para o sujeito. Ele precisa, né, que alguém venha ali balizar essa angústia dele. E quando ele não tem também, ele vai buscar aí elemento farmaco previsto pelo Lacan, quem puder ler essa obra, né? Depois, quem quiser o nome do livro, eu coloco lá no grupo, ou mando pelo YouTube, quem quiser.
Introdução a Lacan. É um livro simples para quem pretende conhecer a clínica lacaniana, onde Lacan vai trabalhar em cima do discurso desse sexto discurso, que é o discurso da ciência, que entra o farmaco, né? Que está aí hoje, né? A serviço do discurso do grande mestre, fazendo essa roda da fortuna gritante e violenta girar, né? Já que eu não tenho esse outro, então vai medicamento, né? Vai medicamento, até a hora que esse medicamento não vai fazer efeito, né? Há uma previsão de uma futura geração muito depressiva e suicida. Há uma previsão muito grande, né? De uma futura geração muito depressiva por não saber lidar com o seu vazio, né? E essas estruturas não sabem lidar. Para elas é horrível lidar com o seu vazio. E elas estão sempre angustiadas, muito. É, Essa sexualidade perversa, esse sadomasoquismo, não é se envolver com o outro, é só seduzir. É só seduzir. Essa sexualidade perversa não é uma sexualidade da arte, como diz o Foucault, né? Ou como diz a própria Regina Navarro Lins. Não é uma sexualidade que você olhe e, poxa, e veja como arte, veja como beleza. Não. Tem uma coisa ali perversa, de sedução, de provocação, mas nada de se envolver com esse outro, nada de se envolver, né? São imagens, são falas, são conversas, mas é mais uma maneira perversa de enlaçar esse outro e de provocar angústia nesse outro. Não tem nada ali, porque, gente, volto a dizer, dar afeto sai caro, sai muito caro. Isso requer demanda de ego para dar afeto. Requer um ego que tenha demanda para dar, também ter demanda para receber esse outro afeto. Quanto mais esse narcisismo primário for abandonado, quanto mais ele for abandonado, mais ele terá dificuldade de receber afeto ou fazer a leitura ou a decodificar a interpretação dos afetos. Agora estamos entrando no campo da interpretação. Terá dificuldade, terá dificuldade. Às vezes a pessoa é rica em situações, status social, né, de signas fálicas, né, de posição, situação financeira, mas ela é pobre psiquicamente na questão de afeto. Não sabe receber e não sabe dar, porque receber tem que ter demanda, né? Lidar com esse afeto tem que ter demanda e dar afeto também tem que ter demanda. Vai aí comprometer esse ego. E como essas estruturas não têm comprometimento com o seu ego, quando você tem comprometimento com o seu ego, você passa a enxergar esse outro, não é? Porque você passa a entender o seu ego a partir da castração. Tanto a histérica e o narcisista, o psicótico, o psicopata, não foram castrados. Então, eu convido você, meu caro aluno que está assistindo essa aula, não tenha pressa em querer atender. Entenda primeiro o seu processo de formação, seu processo de análise, sua formação está. André, está na análise e estou aqui fazendo o quê? Aqui é um complemento, onde você vai saber nomear as suas conflitivas psíquicas, tá? Mas é, você só passa a saber do outro quando você é castrado. A castração faz você enxergar o outro. A histérica, para ela, é difícil. Percebe? Essa coisa de. Oi, desculpa, eu errei. Oi, vamos. Não. Gente, é se inserir na sua neurose. É se inserir na sua neurose. É se inserir na sua própria angústia. Isso é muito complicado. E aí temos os discursos vazios, e na aula que nós vamos ter agora em abril, na obra do Freud,
sobre as psicopatologias da vida cotidiana, que vai falar dos atos falhos, o lápis de palavra, lápis de escrita, vai falar desse ego que não sustenta a palavra, né? Não sustenta a palavra. Psicoses propriamente ditas, vocês percebam, ele resumiu aqui, né, na obra dele, é, muito dessa questão aí é, da psicose. Existem vários tipos, tem a psicose branca, tem a psicose não delirante, tem a psicose funcional, tem a psicose delirante perversa, e por aí vai. Então, dizer, não, meu paciente é psicótico, tá? Que tipo de psicótico ele é? Volto a falar para vocês, não basta dizer que o seu paciente é um neurótico. Que tipo de categoria de neurótico ele é? Ele é obsessivo? Ele é infantil? Ele é pandêmico? Ele é. Ele é de quê? Não se pode colocar todo mundo dentro de um rótulo só. As famílias antissociais, né? Tem aí o psicótico, o sociopata, tem o psicopata, tem o borderline, tem o depressivo, né? São estruturas antissociais, né? Mas dizer que todo mundo é psicopata por ser antissocial, isso é um erro, isso é muito perigoso. Em relação a essas referidas psicoses, tal como elas são descritas na psiquiatria, é consensual que há uma evidente lacuna entre os profundos avanços de nossa metapsicologia e os e os limitados alcances de nossa prática clínica. Assim, aos poucos relatos de tratamentos realizados exclusivamente pelo método analítico clássico em pacientes com esquizofrenias processuais por parte de renomados psicanalistas como Roosevelt, Bion e Meltzer, são de brilhantes resultados de investigação teórica, mas de duvidosa eficácia clínica. Na atualidade, em nosso meio, a grande maioria dos psicanalistas preconiza para tais pacientes, métodos alternativos em um manejo combinatório de múltiplos recursos, como, por exemplo, simultaneidade, o método analítico, e o uso fármacos e outros meios que serão referidos mais adiante. Uma vez delimitadas as diferenças diagnósticas e prognósticos, podemos estabelecer algumas características que são comuns aos pacientes psicóticos, havendo uma proporcionalidade direta entre a intensidade das mesmas e o grau de regressividade do ego. Percebe? Está falando aqui, quando fala de regressividade do ego, está falando da formação, como foi o desmundo dessa personalidade. E vai cair na conta do narcisismo primário. Esse ego primitivo que regressa, está sempre regressando. Ele não consegue ir avante. É preciso entender bem de estrutura psíquica. É preciso entender bem de desenvolvimento da personalidade psíquica. É um livro bom de estudar. É um livro que eu adotei. É um livro que esse mês completa 21 anos que estou nesse percurso. Mas eu falo para vocês, ler outros autores que falam sobre isso. Eu volto a falar, isso é minha opinião. Por favor, não tome meu discurso como o discurso do mestre ou um dito. Não. Até porque a nossa escola, assim que tiver o nosso espaço, que não está muito longe disso, ela já até tem conversado com alguns alunos, ela será uma escola pluralista. O que é uma escola pluralista? Que a base dela realmente será Freud, é Freud, mas vamos trabalhar com outros autores, para que esse aspirante ou esse psicanalista que já está em percurso venha aí adotar, né? Que clínica ele vai adotar na sua clínica também, além do Freud, né? Então, isso fez parte da minha formação, é algo que eu estou implantando. Vocês já perceberam que eu sempre cito aqui o Lacan, Klein, Fenesi, o Winnicott, o André Green.
né? André Green, gosto muito dele, do modo como ele trabalha também a psicanálise contemporânea, né? O outro psicanalista que eu amo, que eu gosto muito de trabalhar com a psicanálise contemporânea é o Eric Fromm. Além de psicanalista, era um sociólogo e filósofo, né? Que vai aí trabalhar a questão da psicanálise contemporânea a partir do mal-estar na civilização, a partir da obra do Freud, ele vai desenvolver uma psicanálise voltada para a cidade, para as conflitivas do dia a dia da vida urbana. Então eu penso, tá, gente? Você que está assistindo essa videoaula, eu penso que no contexto atual que nós vivemos hoje, é globalizado, não dá mais para você dizer, eu sou um cidadão da cidade do Rio de Janeiro, ponto BR. Não, exato momento, esse vídeo pode estar chegando na China. Um exemplo claro que quero dizer para vocês, eu tenho feito pequenos vídeos de 30 segundos, 40 segundos lá no Instagram. Outro dia, o meu gestor de tráfego mostrou, né, o número, né, estatística de pessoas que assistem. Até na Índia já chegou esse vídeo. Como chegou lá, não sei. E como eles interpretam o que eu falo, também não sei. Mas você não pode mais dizer que você é só um cidadão carioca, brasileiro. Não, nós estamos aí num conluio, numa teia inconsciente coletiva muito grande ligados um com o outro. Então, André, tá, gente? Que o analista hoje deva ou deveria ter um escopo de conhecimento, além da sua base de formação do teórico que a sua escola adota, de conhecer outros teóricos do universo da psicanálise, incluindo o próprio Jung, né? Que também é uma psicanálise, porém com outro status, com uma outra roupagem, mas é psicanálise também, porém vai trabalhar com uma questão do inconsciente coletivo e não pessoal, né? Então, eu penso assim que não podemos mais usar o gosto de eu só atendo neuróticos. Não. Hoje vem tudo muito mesclado, muito misturado. E cada vez mais a tendência é, dessa ciência avançar, tecnologia avançar, né? As civilizações aí se modernizar, não garante a felicidade desse homem, desse sujeito. Não garante. Muito pelo contrário. Ela não dá o que ele busca. E, e nem ele sabe o que ele está buscando. Nem ele sabe. A importância do corpo, né? Muito antes da formação do pensamento e da linguagem, o corpo desempenha um papel fundamental na estruturação do psiquismo. É claro, o bebê, o nascimento primário dele começa no corpo. É o agasalho, é o alimento, é o olhar, é o chuchar, é o abraçar, o cheirar. Ali já tem uma aposta. Ali já tem uma aposta. Esse ouvir dos lábios da mamãe, coisinha gostosa da mamãe, os- é, é, esse beijo carinhoso, é uma aposta. Então, o narcisismo primário começa no corpo. E quem vai falar isso é a Klein, com base no Freud. Embora ela discorde do Freud na questão do Édipo. Ainda não parei ainda para entender, porque para a Klein nasceu já tem Édipo. Né? Para Klein nasceu já tem Édipo. Para Freud, não. Para Freud, não. Já o Félix pensa junto com o Freud. Claro, eles eram amigos, né? Aliás, quem quiser entender um pouco da relação do Freud com o Félix e frente com o Freud, eu recomendo ler. São dois volumes de livro. As cartas de Freud a Félix e frente a Freud. Lembrando, né, que a,
a morte do Fênix mexeu muito com Freud. Ele morreu aos 50 anos, né? Freud escapa da guerra através de Marie Bonaparte, a neta de Napoleão, né? Se hoje nós temos a obra do Freud, é graças à neta de Napoleão, Marie Bonaparte, que foi a primeira psicanalista francesa, que Lacan procurou destruir a vida dela, e hoje os próprios psicanalistas lacanianos estão tentando trazer de volta, né? Trazer a imagem dela para o meio psicanalítico. Foi a primeira psicanalista francesa, não foi Lacan, foi Marie Bonaparte, a neta de Napoleão. Ela que ajuda Freud a sair de Viena. Enquanto Freud sai de Viena fugindo da guerra, Félix vai para a guerra. E o resultado não é legal, né? Então, lendo a morte de Félix mexe muito com Freud. São Foram três golpes muito pesados que o Freud leva. O primeiro golpe é a perda do Jung, o segundo golpe é a morte desse amigo, e o terceiro é o do neto dele, né? Freud ficou 5 anos sem escrever com a morte desse neto. Então foi uma coisa assim pesada. Afeto, né, gente? São apostas, né? Então dizer que o luto tem um período, não tem. Não podemos confundir o luto com melancolia. O luto não tem um período. Ah, o luto é de 1 ano, 3 anos. Não sabe. Não sabe como é que foi a posse dessa pessoa nesse outro, não sabe. Nem sabe. Agora dizer que esse luto é melancolia, não, é muito perigoso. Por isso que eu acho muito perigoso fechar uma questão de diagnóstico. Você não escuta mais. E a clínica não é das certezas, é das possibilidades, a partir do desejo desse outro. Não é das certezas. Não é. Não é. Isso se deve ao fato de que, por falta de maturação biológica, o latente encontra-se submerso em uma confusão de sensações desordenadas, difusas e diferenciadas que ele não sabe de onde procede. Tais sensações acrescidas de renovadas angústias e significações vão sendo arquivadas e registradas como de forma fotográfica no ego incipiente, onde constitui como representações do corpo. E em condições regressivas pode ser expressa-se no corpo. Por outro lado, é inerente ao ser humano ter uma certa capacidade de alienar-se no corpo do outro. Isso é porque, em seu início evolutivo, a criança faz um domínio imaginário em sua imagem corporal. Nas organizações psicóticas, há uma detenção de uma regressão e essas primitivas etapas, e por isso o indivíduo não discrimina a diferença entre ele e o outro, o que é dentro e o de fora, as partes do todo. Resulta daí, então, que o temor mais profundo e mais perigo que o paciente psicótico experimenta é a forma intensa de uma dissolução e uma desintegração do ego, do self. Isso costuma vir acompanhado de fantasias de imagens corporais estranhas, de uma sensação de não habitar no próprio corpo. Olha, isso aqui é muito sério, né? Como eu já falei para vocês, na psicanálise não existe uma pressa em dar diagnóstico, até porque a psicanálise não está aqui para dar satisfação a ninguém, ela não serve a ninguém, né? É, a questão dos transgêneros, né? Tem uma questão ali histérica, psicótica, edípica e perversa.
Quem é quem ali? O sujeito se apresenta como homem, não como lésbica, sendo mulher. O sujeito se apresenta como mulher, sendo um homem, e não como gay. Então, não há uma definição da comunidade psicanalítica, como eu falo comunidade psicanalítica, gente, todas as escolas dialogando, pensando entre pares, tá? Os cartéis, os que não têm cartéis, o que é de verdade, né? O psicótico, ele, não, ele, às vezes, ele não reconhece o próprio corpo. Às vezes ele se mutila, vai se mutilar. Ou vai querer adotar um membro. Então, dizer que a questão dos transgêneros é, 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 é edipiano ou de ordem histérica, não há uma definição. Não há um martelo, até porque a psicanálise não está preocupada em descer um martelo, descer uma certeza. Já tem, já vai para mais de 20 anos essa pesquisa. Então, está aí crescendo os movimentos, né, LGBTs e assim vai por diante. Então, dizer o que é, o que não tem. Que está atuando ali, se é uma questão edipiana, de uma questão distorcida, se é uma questão histérica com o corpo, que a histérica tem uma questão com o corpo muito séria. Esse corpo vai parar a histérica, vai tentar pará-la, ou ela ou o perverso. Esses dois leva ela a um estado de loucura, né? Isso é uma questão psicótica. Então, não há uma certeza. A função cognitiva, né? Forte influência kleinianismo em nosso meio determinou por muito tempo a ênfase na compreensão e no manejo do paciente psicótico. Recair unicamente nos problemas decorrentes das terror, terroríficas fantasias inconscientes com as representativas angústias de defesa arcaicas a partir de outros autores. Bio, especialmente, o problema da psicose passou a ser entendido muito em relação à patologia das funções do ego, tais como a da percepção e da comunicação, e principalmente do pensamento, né? O problema do pensamento, por sua vez, está intimamente ligado ao do conhecimento, isto é, as diferentes maneiras que o indivíduo tem de dizer não às verdades penosas, que vão desde os simples mecanismos de supressão até o extremo grau de fora-oclusão próprio das psicoses, né? Assim, impõe-se ao psicanalista a necessidade de ele ter bem claro em si a gênese e a natureza, assim como as áreas cognitivas que ficaram detidas em sua evolução, ou que constituem como ponto de fixação para futuras regressões psicóticas. Vocês percebam, nem todos os adultos alcançaram um estágio mais elevado de desenvolvimento cognitivo. E muitas vezes as conquistas alcançadas são parciais. Sempre depende da realidade objetiva e social incluída. Na atualidade, olha, gente, isso aqui é muito sério. Nem todos os adultos alcançaram os estágios mais elevados de desenvolvimento cognitivo. E muitas vezes as conquistas alcançadas são parciais. Gente, isso que eu falo, a importância de ler Freud. Então ele vai dizer que tem três tipos de pessoas, né? Que acha que pensa, o que pensa com a cabeça do outro e o que pensa por si só. Lacan, aliás, eu gosto do Lacan, que ele tem me ensinado a ler Freud. Quem é esse André? Tem.
os psicanalistas, os franceses, na questão de cultura, de arte, quem vai falar isso não sou eu, Johnny Depp. Johnny Depp falou uma coisa interessante. O europeu, no quesito arte e cultura, está na frente dos americanos. Ele morou lá, acho que durante 12 anos, na Europa, Johnny Depp. Lendo Lacan, que não está sendo fácil, dizer que estou. Não, não estou. A impressão que quando eu leio Lacan é que eu estou lendo Nietzsche com outro estatuto. Essa é a impressão que eu tenho. Eu estou lendo Nietzsche em outro estatuto. Ele não está dizendo aqui que é psicótico. Lembra que eu falei com vocês no princípio dessa aula? Às vezes a pessoa pode ter uma conquista parcial, tipo um doutorado, um concurso público, uma situação financeira. Isso não garante que ele alcançou um estágio de desenvolvimento cognitivo. São conquistas parciais. São parciais. A psicanálise, ela vem tratar do ser, discutir o ser. E vir a ser vai exigir desse aparelho psíquico de pensar. De pensar. Porque esse pensar vai de encontro à palavra. E o pensar, toda parte dele é a palavra. É o logos. É o discurso. É a linguagem. Dialogar com o discurso, ouvir o discurso, vai depender desse aparelho de pensar. É o Freud e o Jung que pensam a mesma coisa. Bill, a mesma coisa. Lacan vai para o extremo, não. Para ser um analista tem que ter capacidade de pensar. Porque trabalhamos com a palavra, trabalhamos com logos. Logos, trabalhamos com logos. O logos é eterno. O Lacan vai dizer, não sabemos quando, como começamos a falar, a pensar, mas o pensar tem a ver com a palavra, tem a ver com o discurso, você discursar com você mesmo. Em análise, o sujeito ouve, se ouve. E no que ele se ouve, ele vai ter que lidar com a sua verdade. E aí entra o que Bill fala, um tempo de um tempo dele pensar, dele mensurar, dele elaborar essa verdade, que é dolorosa, é penosa. Então, o ouro da psicanálise está aqui, nessa palavra recalcada, nessa palavra que está aí transitando aí no inconsciente. É a palavra. É dialogar com ela, mas também ela fala com você. Dialoga com você. O logos ele é movimento. Ele está sempre em movimento e ele também se movimenta dentro do desejo. O desejo está todo ali imbuído de verbo. Ter capacidade de pensar. Isso não é somente ao psicótico. Esse ser humano, se ele tem capacidade de elaborar, e elaborar vai precisar da palavra. Tá falando inteligente. Eu não sei.
A minha escuta analítica hoje, atravessada com a filosofia, tem coisas que não sei, o que é inteligente para você? O que tira nota boa? Porque tem o status quo social ou acadêmico? Não sei. O meu conceito e meu status de inteligente de outra ordem. É você dialogar com essa palavra dentro de você, ouvi-la, ouvir essa palavra. Então, coisas que hoje eu escuto, talvez em algum tempo, eh, a não resolvido com o meu narcisismo, talvez eu acharia, mas hoje tem coisas que hoje tô que nem os filósofos antigos, né, não tem virtude aí, né. Acho que Platão vai se debruçar muito nos filósofos clássicos, né, vai se debruçar aí, viu. Olha aqui, da mesma forma, há uma tendência entre os que se interessam pela análise dos psicóticos em integrar os ensinamentos portados tanto pelos autores pioneiros como Freud. Processo primário, secundário, formação do pensamento obsessivo, delirante, como Schreber, e principalmente os seus estudos sobre os processos de negação. Férez, em 1913, ele descreveu 3 etapas evolutivas do pensamento primitivo do bebê: mágico, onipotente, alucinatório, fase de gestos mágicos através de diversos sinais que ele emite, fase das palavras como imaginação e efeito mágico. Daniel estudou a patologia dos impulsos epistemofílicos e no processo de aprendizagem. Então, se o sujeito está preso, né, nessa questão aqui do bebê, né, de o pensamento mágico, a religião é a resposta, né? A religião é a resposta para isso. Deus, Deus, fulano vai me libertar, vai acontecer um milagre. Isso é um pensamento mágico. Se eu acender uma vela, se eu orar assim, se eu for, se eu der, é pensamento mágico. Tá aí. Ó, alcancei o milagre. Pensamento mágico. Tá preso nessas questões. Além de contribuições de autores psicanalistas, é preciso acrescentar aqueles que procedem de outras áreas, como, por exemplo, Piaget, 1954, suíço, que é epistemólogo e não psicanalista. Este autor classifica a normal evolução cognitiva em 4 estágios: sensório-motor, pensamento pré-operatório, pensamento pré-conceitual concreto, pensamento abstrato, né? É a capacidade de pensar. Não tem, não tem. E olha que Piaget leu Freud, hein? Ele leu Freud. Não tem. Os próprios jungianos vai ver que tem estrutura psíquica muito primitiva. Não pensa. 2 dicas de livros que eu quero, se vocês puderem adquirir, não tem lá no nosso grupo do Telegram. Um é O Mundo que Não Pensa, de Franklin Voer. Ele fala o perigo do fim do homem sapiens, ou seja, o homem que pensa, o mundo que não pensa. E o outro é de Yuval Noah. Noah quer dizer Noé. Noé quer dizer a madeira, né? Nascido no período da lua. É um judeu, né? Ele faz uma previsão do fim das religiões a partir da própria religião judaica.
Aliás, a religião judaica já está com os dias contados, né, no planeta, né. Aliás, quem vai falecer é o Lacan, né, na década de 70, ele faz um sarcasmo, né, o triunfo da religião. Triunfo não quer dizer vitória, triunfo não quer dizer uma vitória definitiva, né. E o Val Noah o Val Noah, o livro é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Então temos aí Um Mundo que Não Pensa, de Franklin Boer, O Perigo do Fim do Homem Sapiens, que vai cair nessa questão de uma sociedade regredida que o próprio Freud, no mal-estar da civilização, fez ali pontuações que está acontecendo hoje. Já Nietzsche, ali, juntamente com Freud, vai falar de uma sociedade nihilista, culto ao vazio. Já Jean-Paul Sartre vai falar de uma sociedade, egocêntrica, que não consegue pensar a partir de si para esse outro. Já esse próprio autor aqui, que morreu em 2014, o David Ziman, vai falar de uma sociedade narcísica, bem regredida, bem primitiva. Então vem agora esses 2 pensadores, né, eu acredito que o Yuval Noah, ele não é filósofo, mas o Franklin Von é filósofo, né, que ele vai escrever uma obra, graças a Deus, eu fui presenteado no meu aniversário com essas 2 obras, né. Eh, Um Mundo que Não Pensa, né, e esse do Yuval Noah, que é um judeu. Ele faz uma previsão do fim da religião, ele faz aí uma mostrando dentro de um estudo antropológico, histórico, como é que vai se dar o fim da religião, não da fé, da religião. Acredito eu, né, com base em estudos teológicos, porque além de psicanálise também tenho minha primeira faculdade não é que a psicanálise é uma faculdade, por favor, minha primeira faculdade foi teologia. Eu penso, a partir dos estudos psicanalíticos, que a fé ganhará um outro estatuto na humanidade. Ganhará um outro estatuto, não com base em dogma. Isso são minhas previsões dentro de pesquisas, tá, gente? São minhas previsões, por favor. Quem quiser depois conversar comigo, no grupo sobre isso, a gente pode trocar uma ideia sapiencial muito gostosa, tá? Mas eu penso que a fé vai ganhar um outro estatuto. Quando Lacan fala do triunfo da religião, é um livro pequenininho, simples, bem simples, né? Ele está de sarcasmo, ele tá sendo entrevistado, ele diz que se o psicanalista apostar na religião, que ele é melhor deixar de ser analista. O próprio Lacan vai falar. Se esse analista aposta na religião, é melhor deixar de ser analista, porque o próprio Freud vai dizer, né, que a base da religião é puramente edipiana e neurose obsessiva. O que sustenta a religião é esse Édipo mal resolvido, essa neurose obsessiva muito adoecida. Então, o próprio Lacan faz uma palavra de sarcasmo, ele enaltece a religião ali na década de 70, nesse programa televisivo, né? O nome do livro dele é Televisão, é o nome do livro, onde ele enaltece a religião, ele coloca a religião lá em cima, o nego fala: "Oh, Lacan tá exaltando a religião". Não, Lacan estava de sarcasmo, né. Se ninguém entender que ele estava de sarcasmo, ele estava de sarcasmo. Ele tá de sarcasmo. Ele não tá ali apostando na religião, não tá apostando. Então, que podendo esses 2 livros, dentro desses estudos que nós estamos fazendo aqui das psicopatologias, vai te dar aí, um outro escopo de compreensão,
um outro olhar psicanalítico frente ao que nós estamos atravessando. E um outro autor que eu também recomendo é o Zygmunt Bauman, né? O, o teórico da era líquida. Quem puder ler, Zygmunt Bauman, né? Era líquida, relações líquidas. Quem puder ler, leitura fácil, gostosa. Essa previsão da era líquida começou na década de 40. Década de 40 começou essa previsão da era líquida. Ele começa a desenvolver essa teoria na década de 70, ele tinha 40 anos de idade. Então, quem puder ler esses três teóricos, né? O Franklin Foer, O Mundo que Não Pensa, e o Noah, que quer dizer Noé, Sapiens, a história uma história da humanidade, e Zygmunt Bauman, fechando aí, juntamente com esses teóricos da psicanálise, sobre para onde nós estamos caminhando, né, gente? A prática psicanalítica, a análise de psicóticos foi de interesse vital nos anos 50, tendo começado com uma tentativa de mostrar que eles podiam ser tratados exclusivamente pela técnica psicanalítica clássica. Isso, por um lado, propiciou os estudos sobre os estados confusionais e narcisismos e funções cognitivas, bem como significativos avanços na análise de pacientes borderline, estruturas narcisistas. Por outro lado, arrecadou inconvenientes pelo fato de que muitos autores tenderam a refugiar-se, enclausurar-se em uma doutrina rígida e monolítica, centrada unicamente na interpretação transferencialista dos conteúdos das arcaicas fantasias inconscientes. A maior crítica a essa posição pode ser sintetizada pela pergunta de André Green: como se pode, num trabalho como o nosso, trabalhar com a palavra pela palavra, tendo por ambição influenciar algo que não é da ordem da palavra? Sim, ele está falando porque o psicótico não tem discurso. Você que está assistindo essa aula e que está tendencioso para a clínica lacaniana, compre o livro A Tese de Lacan sobre Psicose. Tá? Tem um livro, a tese dele de doutorado em psicose, ele já tem um livro, mas te dá uma base, um escopo lacaniano como atender e tratar pacientes de estrutura psicótica. Eles não têm discurso. O próprio Freud viu, né, no Mal Estado da Civilização, que há pacientes que vai precisar do farmaco. Vai precisar. A palavra em análise ela é muito pesada. Vai precisar do farmaco. Esse ego vai precisar de um componente químico. Vai precisar. Então, e detalhe, o André Gide, ele é francês, né? Então, claro que ele vai pegar pesado nisso aí, né? Recentemente, avanço teórico desses, os que vêm merecendo maior relevância são os referentes diferenciados entre o eu e o não eu, o fenômeno de especularidade, o registro somático, o alargamento das atribuições das identificações projetivas, os processos perceptivos cognitivos, tanto do ponto de vista de autores psicanalistas como também de biologia contemporânea. Olha, no volume 13 do Freud, eu deixei lá no grupo é, do, da obra do Freud. No volume 13, Freud vai mostrar o interesse científico da psicanálise pela biologia, pela pedagogia, pela antropologia, pela filosofia, pela filologia, pela filosofia, pela história, pela sociologia. É um arcabouço de ciência que Freud deixou ali de interesse de pesquisa da psicanálise. O Winnicott fez isso.
Ele acrescentou a pediatria à psicanálise, não a psicanálise, não acrescentou a pediatria à psicanálise, não. Ele trouxe a psicanálise para somar com a pediatria. Lacan fez a mesma coisa, ele já tinha uma pegada com a questão linguística, com a questão do estruturalismo, com a psicanálise ficou muito mais fácil para ele. Então, eu penso que hoje Freud deixou ali aberto um escopo de ciência para nós podermos ali eh, visitar e dialogar, que a proposta da psicanálise está atravessada na cultura, né, e na ciência para dialogar, para lidar com esses pacientes que chegam nesses estados muito regressivos. Você pode aplicar uma psicoterapia breve com o arcabouço de outras ciências junto com a psicanálise, né? A valorização da realidade externa, diferentemente do que a técnica kleiniana classicamente recomendava, no sentido de priorizar a interpretação dos conflitos do mundo interno, referidas às primitivas fantasias inconscientes e aos objetos parciais introjetados. Os analistas contemporâneos hierarquizam a importância dos objetos externos. Sim, ele vai fantasiar o paciente psicótico. Ele vai ficar no delírio. É dele, não, o que faz parte da estrutura dele. Ele consegue ver o que está dentro, ele vê o que está fora o tempo todo. Não é, não é ignorar isso, não é fechar os ouvidos, tampar os ouvidos para essa fantasia dele. Não, é ouvir. Relações familiares, no mínimo dois aspectos merecem um registro. É o discurso dos pais, como um dos modeladores do inconsciente do indivíduo, segundo a designação de papéis fixos a serem cumpridos no contexto da dinâmica familiar, como, por exemplo, a atribuição do papel de bode expiatório, ou de um gênio, ou de uma eterna criança, e assim por diante, inclusive a possibilidade que o papel que foi designado para o nosso paciente psicótico tenha sido justamente o dele, funcionar como psicótico, isto é, um portador das partes psicóticas de cada um de todos os seus grupos familiares. Sim, um outro livro que eu recomendo para vocês é Psicanálise de Grupo, do próprio Bion. A família, como diz o Jung, elege o herói, elege o bandido. Sair dessa lealdade familiar adoecida é lidar com o seu próprio abandono. Sair dessa lealdade familiar é muito problemático para o sujeito. É lidar com o seu abandono, porque não é muito fácil. É lidar com o seu abandono. Não é muito fácil para ele. É complicado. É um processo muito grande. Esse sujeito não nasceu psicótico. Essa, esse paciente não nasceu histérico. Não nasceu psicopata, claro. Tem as questões transgeracionais que não podemos descartar. Não podemos descartar, né? A psicanalista Tatiana, quando atendendo seus pacientes neuróticos, ela percebeu que tem algo aqui que não é da ordem da neurose. Por isso que eu falo a importância de conhecer todo esse escopo teórico da psicanálise. Freud é bom? É. Vou morrer freudiano. Mas hoje eu estou aí atravessado com a clínica lacaniana. Estou aí no meu passo, no meu tempo, lendo. Tem um roteiro de pesquisa, tem um roteiro de leitura, tem tudo direitinho lá, as bibliografias, né? Para estar lendo, para estar fazendo troca com quem também está atravessado com essa clínica, né? Atualmente tem uma amiga que eu tenho conversado muito e é da escola, é a nossa é uma professora que está apostando na clínica lacaniana, onde, não vou dizer nomes, mas haverá sinais, que eu tenho muito orgulho dela, tem se esforçado bastante, tem acompanhado o percurso dessa jovem. E a gente tem feito trocas muito ricas dentro dessa questão da clínica lacaniana entre pares, né? Mas é importante você compreender que, às vezes, essa questão estrutural
Às vezes não tem nada a ver com a família, pode ser algo transgeracional. Pode ser algo transgeracional. Corporação multidisciplinar, cada vez mais os canais estão, permeáveis às contribuições dos epistemólogos, neurólogos, linguistas, educadores, geneticistas, especialmente a moderna farmacoterapia. Qual o problema de você criar um vínculo com uma clínica psiquiátrica? Qual o problema? Temos que estar em pares. Você vai estar atuando na sua clínica, muitas vezes vai precisar solicitar aí de uma outra opinião dentro. Claro que você não vai fechar um diagnóstico a partir desse outro discurso. Você vai ouvir e vai aí traçar, uma nova direção de tratamento com o seu paciente, mas nunca fechar um laudo. Nós não trabalhamos assim. A particularidade da técnica psicanalítica, sabemos que os objetivos básicos da análise com os pacientes psicóticos não promover a constância objetal interna e a constância da percepção da realidade externa. A integração das dissociações, desenvolvimento da capacidade e o domínio sobre os estímulos resultantes das frustrações, tendo em vista que esses pacientes desorganizam-se diante de situações novas. Claro, a histérica diante da pressão, ela se perde, ela se desorganiza, ela cai em contradição o tempo todo. São estruturas frágeis. Narcisista, histérico, psicótico, borderline, o depressivo, os psicossomáticos são estruturas psíquicas muito arcaicas. E vai se desorganizar diante de muita pressão. E aí entra, muitas vezes, a pessoa do analista como ego. Né? Deixa eu ver aqui, gente. Estou uma neurose com esse microfone em cima aqui. Desculpa, tá, gente? Vai se desorganizar. Aí entra, né, muitas vezes, a figura do analista como um ego auxiliar. Mas, André, qual o problema? Você vai, muitas vezes, ter que entrar com um ego auxiliar. Gente, como eu disse para vocês, é uma aula, né, que eu adotei esse livro para ter um estudo de compreensão sobre clínicas, tá? Se caso tiver alguma dúvida frente a essas aulas, não deixe de perguntar. Pergunte, vamos interagir. É nessa troca que há aí um insight. Surge um insight, começa aí um processo de elaboração. Então, qualquer dúvida frente a essa aula, ou qualquer outra aula, pode perguntar no grupo. E se você gostou dessa aula, mais uma vez eu peço, por favor, dá uma curtida lá no YouTube. Se quiser compartilhar com alguém, de novo eu peço, quem quiser baixar essas aulas, baixe, tá? Não estou sendo bonzinho não, tá, gente? É uma questão realmente de compreender esse outro, né? Acredito que até o final do ano essas aulas serão retiradas do YouTube e colocadas no próprio site da escola, tá? Então, um beijo para todos. Espero que essa aula tenha trazido algum esclarecimento para vocês e vamos caminhando. Tá bom, gente? Até a próxima.